Confirmando 7h37, obrigado a S. Ramos por ter cedido essa entrevista aí, né, sobre essa falha, esse problema ocasionado aí durante o fim de semana pela falta de energia em vários municípios aqui da nossa região do Seridó. Aqui nos estúdios a Suene Nóbrega, ela que é diretora da 10ª DIREC, né, que responde aí, que representa, né, a Secretaria de Educação do Estado em vários municípios do Seridó. Iremos falar sobre vários assuntos, inicialmente aí de um convênio, né, que o Estado está assinando com o Ministério Público, mediadores de conflitos, justiça restaurativa. Suene, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, ouvintes do Panorama 95. É um prazer mais uma vez estar aqui para falar sobre educação. Já inicio agradecendo o espaço para essa discussão. Que convênio é esse do Estado com o Ministério Público, mediadores de conflitos, justiça restaurativa? O convênio ele está prestes a ser assinado entre a Secretaria Estadual de Educação e o Ministério Público. Quem está à frente é o doutor Oscar. E é para formar, Marcos Dantas, multiplicadores vão formar os profissionais de educação na área de mediação de conflitos. Em breve, a Secretaria Estadual de Educação vai convocar os diretores da 10ª DIREC para uma reunião que vai discutir esse assunto e dar início a essa formação desses multiplicadores, que esses multiplicadores vão dar continuidade à formação dentro das instituições educativas. Então, justiça restaurativa, trabalhando com a mediação de conflitos. Isso vai, inclusive, nessa tendência aí por exemplo, quando você fala em mediar conflitos, né? A gente está assistindo aí, lamentavelmente, a gente não vai dar muito destaque aí, mas essa questão de violências nas escolas também vai nessa direção? Vai sim. Inclusive, Marcos Dantas, também vai ter uma formação continuada a longo prazo, que também está fechando parceria com o Instituto Cultiva, que vai ser uma especialização nessa área também, que já seria um curso mais extenso sobre a mediação de conflito. Nos próximos dias, a nossa secretária estadual de Educação está sentando com o secretário, a Secretaria de Segurança Pública para uma proposta mais ampla, incluindo o ronda escolar também. A gente sabe que na nossa cidade já tem o ronda escolar, mas a gente sabe também que tem algumas instituições, alguns municípios do RN que ainda não contam com esse serviço, para que as parcerias possam estar mais presentes dentro das instituições educativas, com a intenção de prevenção. A gente está trabalhando com a intencionalidade da prevenção, que é a importância do trabalho educativo dentro das instituições escolares. Quando você fala em conflitos, em termos de Seridó, quais são os principais conflitos? Quando a gente pensa nos problemas que possam surgir no cotidiano escolar, o que é que a gente pode pensar, né? A sociedade, através da tecnologia também, ela vai se transformando a cada dia. Novas demandas surgem, novos desafios surgem. Incluindo nisso, nós temos um bullying que está dentro das instituições educativas, nós temos o preconceito, nós temos formas de discriminação. Dentro de cada DIREC tem uma parte que se chama Educação Inclusiva e Diversidade, que é justamente para trabalhar situações da inclusão. Quando a gente fala em inclusão, Marcos Dantas, e a gente não fala na inclusão, pensando na inclusão das pessoas atípicas, não. Só das pessoas atípicas, não. A gente fala também pensando nelas. Mas a gente fala que a escola, ela precisa ser um espaço que receba todos com direitos iguais e com tratamentos iguais, oportunidades iguais para todos. Dentro da própria Secretaria Estadual de Educação tem o Núcleo Estadual de Educação para a Paz e Direitos Humanos, que é o NEPED, que cada DIREC tem uma representação. Quem cuida a nível estadual, que é localizado dentro da Secretaria Estadual de Educação, é João Maria, e da 10ª DIREC estava à frente até pouco tempo de Zonaldo, o qual participava de formações para sempre que a escola o convocasse, ele fazia a multiplicação dessas formações, que foram combate ao bullying, serviços de escutas e a mediação de conflitos também. Então, quando a gente pensa em combater de forma preventiva situações dessa natureza, a gente começa pelo processo de escuta e pelo processo de acolhimento. Por isso, Marcos Dantas, que a gente luta tanto para a escola estar
a gente conseguir que todas as escolas sejam em tempo integral. Vou dizer por quê. Porque a escola em tempo integral, ela tem um acolhimento diferenciado que já está dentro da agenda dela. Então, quando você chega na escola que você é acolhido, você já pensa de forma diferente. E mesmo que você, por alguma razão, traga problemas, esteja com pensamentos diferenciados, mas ali você já tira um peso de você, porque você está se sentindo acolhido. Você sabe que alguém quer que você exista, que você esteja bem, que você esteja progredindo dentro da instituição educativa. E a escola em tempo integral, ela nos ajuda muito com isso, porque ela não está manhã e tarde com conteúdos científicos, não. Ela também trabalha com conteúdos científicos, mas ela tem os ateliês, que são as oficinas a nível de ensino fundamental. Ela tem as eletivas, ela tem as trilhas de aprofundamento, ela tem outras organizações dentro da escola que trabalham também a cultura, que é muito importante. A cultura, quando a gente pensa em processos culturais, em projetos culturais, seja através do teatro, seja através da música, da poesia, da dramatização, é uma forma que a gente tem para incluir e para que esses alunos estejam bem, para que eles estejam podendo ser quem querem ser e de forma leve, de forma consciente e integrada e fazendo parte daquele processo que existe dentro da escola. Hoje, quantas escolas nós temos aqui em tempo integral no Seridó? Em tempo integral no Seridó nós temos 2 aqui em Caicó, 2 em São João do Sabugi, 1 em São Fernando, 1 em Jardim do Seridó, que é o CEF, e em Serra Negra do Norte 1. Então, nós temos 7 escolas. E a gente tem 31, Marcos Jantas. A gente quer que o próximo ano a gente 23, consiga trazer mais, pelo menos 10 escolas. E vocês estimam em quanto tempo nós teremos 100% das escolas em tempo integral? Ou não é uma realidade que vocês querem atingir, por exemplo, 100%? Não, a meta do Plano Nacional de Educação é 50%. A gente queria chegar nesses 50%. Mas a gente quer lutar para todas, Marcos Jantas. Todas serem integral. Não no sentido de excluir, porque a gente tem também os estudantes, Marcos Jantas, que trabalham. Então, esses que trabalham, a educação de jovens e adultos vai continuar existindo. A educação noturno vai continuar existindo para dar acesso àqueles que trabalham, que não podem estudar no diurno. Mas a gente quer, é nosso sonho, Marcos Jantas, que todas as nossas escolas sejam escolas em tempo integral, porque, inclusive, fazendo uma discussão nessa toda primeira segunda de cada mês, Marcos Jantas, também essa é outra ação aqui da 10ª DIREC, junto com a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, na pessoa de Júnior. A gente se reúne na 10ª DIREC às 9 horas da manhã, né? O juiz, doutor André, a promotora, doutora Uliana, a defensora pública, doutora Giovana, os secretários de Educação, Ação Social e Saúde dos 4 municípios que fazem parte da comarca de Caicó, que é São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte e Caicó, para discutir formas de prevenção, cuidando do direito da criança e do adolescente. Então, quando a gente cuida desse direito, a maioria das nossas escolas tem criança e adolescente, está numa forma preventiva de dar conta desse desafio. Então, é um trabalho preventivo para conter qualquer forma de preconceito, e essa qualquer forma de preconceito que a gente tenta conter através das escutas. Nossos estudantes precisam ser ouvidos. E aqui eu já agradeço assim, aos professores, aos gestores de escola, aos coordenadores pedagógicos, a merendeira, o ASG, o porteiro que está dentro da escola em seu cotidiano com o estudante e que o está ouvindo. Porque, às vezes, Marcos Jantas, a gente consegue prevenir que algumas situações aconteçam através dessa escuta. Com relação a essa questão, por exemplo, qual é a diferença, por exemplo, vamos usar aqui o ETIJA, né? Que o ETIJA era uma escola que se transformou em tempo integral, né? O que é que mudou na escola depois dessa transformação? O sentimento de pertencimento. Começo por aí. Quando eu falo do sentimento de pertencimento, é você se sentir parte daquilo e você dar a condição de pensar que eu quero o melhor a cada dia. Eu quero o melhor na educação, eu quero o melhor nos resultados. Eu tenho aquela escola o dia todo ali para trabalhar com aquele estudante. Então, para você pensar, teve o projeto que incluiu a astronomia, né? Que os meninos, o professor foi ousado, fez a inscrição e os meninos foram apresentar esse projeto em outro estado, fizeram uma viagem de cunho científico, mas, ao mesmo tempo, eles estavam também ali trabalhando com
a intelectualidade, com a afetividade, com o acolhimento, com saber que a gente está aqui, mas que tem muitos horizontes que a gente tem a oportunidade de escolha. Então, esses estudantes estão lá, Marcos Dantas, e lá onde eles estão, inclusive a semana passada eu fui para o café dos 63 anos da escola, foi um café maravilhoso e ver, assim, a integração, eu não cansava de olhar para aqueles grupos de estudantes, conversando, discutindo, se reunindo, e eu sempre ia onde eles estavam e perguntava, né, o que é que vocês estão achando, o que é que vocês sugerem para melhorar, o que é que está faltando aqui. Então, a escola em tempo integral, ela traz essa conquista também da autonomia dos estudantes. O estudante, ele é protagonista, porque ele está tomando conta do seu processo de ensino e aprendizagem. O ouvinte pergunta aqui, quais seriam as próximas escolas a receber esse tempo integral? Na verdade, as escolas é quem podem nos dizer. Por quê? Porque a gente lança o desafio de saber quem quer. Então, as escolas que querem, a gente começa a trabalhar com o processo de movimentação dentro do seu regime, do seu regimento escolar, dentro do projeto político-pedagógico e conscientizando os próprios professores. Eu vou aproveitar aqui, Marcos Dantas, porque tem alguns professores que temem a escola em tempo integral e dizem assim, mas se a gente abrir a escola em tempo integral aqui, eu tenho um vínculo no município, eu vou ter que sair da escola. Não, de jeito nenhum. A escola em tempo integral do novo ensino médio Potiguar, a escola nossa, do RN, ela não é excludente. Então, se o professor ela quer estar na escola lá um vínculo, ele quer estar na escola lá um vínculo e outro vínculo no estado da Paraíba, onde ele está, onde ele quer estar, não tem problema nenhum. É uma opção dele. Se ele tem 2 vínculos no estado, ele pode ficar com esses 2 vínculos dentro da instituição, contando que ele possa cumprir essa carga horária dele. Então, são as escolas que nos mostram, eu só não pude fazer em uma escola que mostrou interesse, porque o ano passado o MEC não liberou para a gente ampliar do 1º ao 5º ano o ensino médio, o ensino em tempo integral. Mas a escola já está lá na lista para que a gente possa dar conta disso. Então, a gente quer que as escolas nos procurem, a gente incentiva. E, ao mesmo tempo, elas também nos procuram para dizer, não, Suenira, a gente quer, agora a gente está nessa maturidade, que a gente acredita na educação em tempo integral e a gente quer. O ouvinte pergunta aqui o seguinte, Suenira, tem expectativa de novas convocações do processo seletivo da educação? A gente, esse ano já houveram, acho que foram 3, mas a gente ainda vai ter uma convocação, porque dessa última tiveram alguns professores que não se apresentaram. Então, quando o professor não se apresenta, ou se apresenta para dizer que já assumiu outro vínculo e que não vai poder assumir, a gente faz nova convocação. Inclusive, antes de vir para cá, eu já estava prevenindo que essa pergunta viria, aí já passei a mensagem para a Coap-RH. A Coap-RH disse que vai com uma previsão da próxima convocação, que acha que na próxima semana tem uma próxima convocação. Suenira, essa questão, por exemplo, a gente está assistindo aí, infelizmente, não vamos entrar muito em detalhes para não valorizar muito o ato, né, em si, né? Mas o nosso objetivo aqui sempre é discutir a prevenção. A gente está assistindo algumas violências em escolas, né? Graças a Deus não é uma realidade aqui do Seridó, né? Mas preocupa vocês também, e que tipo de ações para prevenir essas situações futuras vocês estão fazendo? Pronto, Marcos Dantas, aí são os projetos, né? Os projetos que a gente vai incentivar. Projeto dedicado à área da cultura, à área do esporte. Inclusive, Marcos Dantas, a própria educação física do Estado, ela é assim, o estudante tem 2 aulas de educação física e o professor ele pode ter 8 aulas de modalidade, que eles chamam de treinamento. Essas modalidades, esses treinamentos, e aí eu já vou conversar aqui já diretamente para os estudantes, não é só perto dos Gernes não, viu? O professor, ele está cadastrado a aula de treinamento dele, do primeiro dia de aula até o último dia de aula do ano. Então, independente de estar se preparando para Gernes ou não, o treinamento precisa acontecer. E é importante, Marcos Dantas, que esse treinamento seja uma vontade do estudante. Né? Ele quer o futebol, vamos trazer aula de treinamento para o futebol, mas ele quer o xadrez. O xadrez contribui muito para a ocupação da mente, para desenvolvimento de áreas neurológicas, para aprendizagem, o judô, a natação, quer dizer, tem várias áreas do esporte que podem estar envolvidos para que esse estudante, Marcos Dantas, esteja fazendo esse trabalho de prevenção. Porque como é que a gente previne isso? A gente previne trazendo o esporte, o lazer, a cultura,
mostrando que os estudantes, eles têm valores e muito. O valor deles na escola é enorme, que a gente está ali para contribuir com o processo de ensino e aprendizagem dele. E que nessa contribuição do processo de ensino e aprendizagem, ele precisa ser feliz e ele precisa estar feliz. Tem muitos estudantes, Marcos Dantas, que chegam na escola bem cedo. Chegam na escola, às vezes eu faço visita às escolas e o porteiro diz, olha, tem um estudante que chega aqui de 6 da manhã e é o último a sair. Por quê? Porque ele sente na escola o seu porto seguro, o porto seguro de acolhimento. Então, as prevenções serão dessa natureza. Vai haver esse curso de mediadores que a gente vai estender às escolas. A gente está também construindo um projeto que essa semana eu já quero reunir as escolas para apresentar o projeto. Um projeto que vai ser junto com a rede de proteção, que aí ele vai se delinear mais no combate à droga. Quando a gente tenta combater a droga, a gente também tenta, numa atitude de prevenção, evitar que outras situações aconteçam. A intersetorialidade, né? A gente tem uma parceria com o SEBRAE, inclusive o SEBRAE está desenvolvendo oficinas em 5 escolas da rede estadual. Nós temos uma parceria, Marcos Dantas, com a Referência, que a Referência traz a oficina para a formação da mídia, né? De filmagem, de produzir os curtas, e nós temos... Todo ano a gente tem de 3 a 4 escolas. Esse ano a gente tem 5 escolas incluídas na referência, onde 20 estudantes têm a oportunidade. Então, de fazer essa oficina, de preparar documentários. Então, esses estudantes já podem ser multiplicadores das escolas. Nós temos também a política de superação ao analfabetismo, porque quando a gente tenta trazer os estudantes de volta para a escola, as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar e agora querem ter seu retorno, também é uma forma de prevenção. E a gente está, Marcos Dantas, com uma pessoa assumindo a Escola Estadual Rosa de Lima, que é Fabíola Dantas, você sabe quem é. E a gente está no desafio de ter estudantes ali naquela área que estão fora de faixa, que não querem estudar à noite, mas que querem voltar para a escola, para a gente abrir uma turma de jovens e adultos durante o dia no Rosa de Lima. E essa turma que vai ser aberta durante o dia no Rosa de Lima, ela já vai ter oficinas de profissionalização, né, nessa parceria que a gente está fazendo. Então, são ações que a gente vai discutindo para que essa forma de prevenção. E aqui eu quero agradecer também o Ronda Escolar. O Ronda Escolar, ele faz um trabalho assim magnífico junto às escolas aqui do Seridó. O ouvinte já falando sobre isso, mas ele quer saber o seguinte: vai chamar professor de educação física do último concurso? Ele não colocou não seletivo, que no caso são duas situações. O efetivo ele já perdeu a validade, né? Um concurso 2015, né? A gente ia só porque não teve mais concurso. E em breve a gente estava aguardando o edital do próximo concurso. Não saiu porque a gente sabe o que foi que o Rio Grande do Norte enfrentou nessas últimas semanas, e todos os esforços, todos os planejamentos foram para conter aquela crise que a gente teve. Mas do seletivo, eu não tenho essa resposta agora, se vai ter a convocação de educação física, porque a convocação do seletivo se dá quando um professor se afasta da função dele para assumir direção, para assumir vice-direção, quando ele adoece, quando ele sai de licença maternidade. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. O tempo integral do Estado já começou, porque a do município está só na promessa. Vamos, secretário Sérgio, cuidar em resolver os problemas das creches do município. Isso é uma vergonha, todo ano são as mesmas desculpas. O tempo integral no Estado já começou? Ele se refere ao que? Às aulas, é isso? É o ano letivo? Eu acho que ele está... Não, eu acho que é ser integral mesmo. Porque a gente já começou faz um tempo, né? Esse ano foi que a gente ampliou para São Fernando e para uma escola em São João de Sabugi, que o ano passado a gente começou na Senador José Bernardo. Está sendo gradativo, né? E o município, o professor Sérgio não está aqui, mas eu sei que ele já começou com integral em algumas situações. Acho que foram as creches, mas ele nada melhor do que ele para responder. E é muita responsabilidade, né? Nesse encontro que a gente tem da rede de proteção, os 4 municípios apresentaram, né? Foi uma prerrogativa de uma das nossas discussões, como se daria educação integral aqui no Seridó. Então, é um desafio que não é fácil e que a gente também precisa de recurso, que aí cada estado ou cada município ele vai se ajustando a essas construções no tocante a recurso, né?
Professora Suineira, como é que está essa questão da greve dos professores? Né? A última notícia que tivemos acesso é de que os professores mantêm a greve, né, e aprovaram uma contraproposta que vai ser levada ao Estado. Como é que está essa questão? A última proposta que se teve, né, o piso, a governadora em nenhum momento disse que não ia pagar o piso, ela sempre garante o nosso piso. Fez um parcelamento, né, que seria 7 e alguma coisa para março, para maio, outros novembro, outro em dezembro, que era a proposta que ela tinha condições nesse momento. Então, a gente espera, né, muitos professores concordam com essa proposta, tanto que eu tenho todo o respeito a quem está em greve e a quem não está. Então, a maioria do quadro dos professores estão trabalhando, estou falando aqui da realidade da 10ª DIREC, porque são as que eu tenho acesso aos dados, e a gente espera que os que ainda não se decidiram, os que estão em greve ainda não concordando com o acordo, que aceitem esse acordo, que se sensibilize e aceite. Vai ter o retroativo, né? Agora em março ela já começou a pagar o retroativo do ano passado. Então, são situações, Marcos Dantas, é um momento muito difícil para todas as secretarias municipais e para as secretarias estaduais no tocante ao piso, mas a nossa governadora sempre garantiu, nunca disse que não ia pagar, só pediu o parcelamento, e é esse parcelamento que a gente espera, que a gente quer que os professores aceitem, mas também respeitando suas decisões. Mas tem escolas aqui em Caicó, no Sirdó, que estão funcionando normalmente? Temos escolas. Nós temos 31 escolas, dessas 31 nós temos 20 em greve parcial, a gente não tem nenhuma em greve total. E nós temos 11 escolas funcionando normalmente e 20 em greve parcial. Aí dessas 20, nós temos realidade de escola que tem 14 professores trabalhando em greve, como também nós temos realidade de escola que nós temos 31 professores trabalhando em 11 em greve, sempre respeitando o direito de cada pessoa, de cada um e as suas necessidades. E com relação ao processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, a gente pediu que os gestores fizessem um horário pensando nesses professores que estão trabalhando, para que os que estão em greve, que é um direito e que foi uma decisão deles e a gente respeita, retornarem, dar certo o horário e os estudantes não serem tão prejudicados com relação ao processo de ensino e aprendizagem. Deixa eu aproveitar aqui essa ocasião, o professor Tiago, lá da ECAN, né, diretor da ECAN, está aqui pedindo para que a gente faça aqui um comunicado, convidamos os pais ou responsáveis para participar da reunião de pais responsáveis dos alunos das primeiras séries, matutino e vespertino, no dia 12 de abril, portanto, quarta-feira, às 17h30, no pátio da escola. Na oportunidade, discutiremos sobre horários, fardamento, regras e avaliação. Abraço para o Tiago Espínola, né? Ele que é diretor que é jardinense, né? Lá de Jardim Seridó, né? Ele é diretor da Escola Estadual Professora Calpurnia Caldas de Amorim. Então, na próxima quarta-feira, 17h30, teremos reuniões para pais os responsáveis, né? Os pais costumam participar das reuniões nas escolas? Costuma. Ele, inclusive, teve decisões esse ano para abrir uma turma ou não na ECAN, que a gente convocou os pais, que a escola convocou os pais para a gente ouvir, para a gente tomar a decisão junto com eles. Então, eles participam. E temos também, Marcos Dantas, nessa luta, um psicólogo agora em cada DIREC. A nossa psicóloga, ela começa a trabalhar... Ilana, ela começa a trabalhar dia 12, se eu não me engano. Então, é o psicólogo escolar, que ele vai trabalhar nessa área também de formação e também de fazer visitas às escolas, aquelas que a gente tem uma necessidade maior. Sempre nesse contexto, o bullying, eliminar qualquer forma de preconceito, atender a diversidade, que nós somos diferentes, a gente precisa ser acolhido na nossa diversidade, na maneira que a gente quer se vestir, na maneira que a gente quer ter nosso cabelo, na maneira que a gente quer ter nossa orelha, seja lá como for. A gente precisa ser aceito da maneira que a gente é. E nessa aceitação, construir situações que a gente vai construindo nossa identidade, né?
Hoje eu estou aqui, sou fruto de muitas situações que eu já vivi na minha vida, desde a infância, desde a adolescência. E quantas situações a gente conta quando a gente se encontra com um grupo de amigos daquilo que a gente fez na adolescência, né? E que construiu para a construção da nossa identidade. Então, um abraço, Tiago. Cheguei na Etija para o café e foram me dizer, o diretor da Etija é de Jardim. Aí ele disse, Tiago também é de Jardim. E foram me dando uma lista. João Paulo também é de Jardim do Seridó. Olha, Jardim do Seridó está tomando conta aqui da região, viu? Conquistou Caicó, né? Muito bem. Professora, obrigado pela sua participação, né? Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Dizer também que nesse trabalho vai ter também um trabalho voltado para as redes sociais, né? Para a gente, que rede social também é uma situação que a gente precisa saber lidar com ela, até da nossa própria exposição, ou às vezes dos comentários que a gente faz na rede social de alguém, né? O bullying, ele não está só presente no nosso cotidiano, no olho a olho, na fala, não, mas ele também está presente nas redes sociais. Então, a gente também está trabalhando sobre isso e mostrando que o celular, ele é muito bom se a gente souber utilizar. Ele vai ser muito útil, a tecnologia vai ser muito útil se a gente souber utilizar. Então, obrigada a todos e a todas que estavam aqui nos ouvindo. A equipe da 10ª Direc, viu, Marcos Dantas? Inclusive, Marcos Dantas, toda segunda, às 7h30, começa uma reunião de fluxo na 10ª Direc com os assessores pedagógicos. E hoje, a pauta primeira da reunião de fluxo é o seu programa, viu? Eles estão lá ouvindo. Que bom, um abraço para eles, viu? Porque alguns projetos, eles não estão sabendo, estão sendo discutidos agora, porque quando você fez o convite, eu sentei com a professora Socorro domingo, ontem, e a gente foi destrinchando tudo isso aqui, ela dizendo o que aconteceu, o que já tinha acontecido, o que existe, junto com o Gisonaldo, junto com o João. E agora a gente também vai reunir os gestores para tornar ciente desses projetos novos e dar continuidade aos que já existiam. Então, um grande abraço, um beijo grande aí, que hoje nós tenhamos uma semana muito abençoada, um início de semana aí, as escolas com os nossos estudantes, professores, todos os trabalhadores da educação. 8h04. Obrigado, Suenira. Vou já na Direc tomar aquele café delicioso, né? O melhor café de Caicó é na Direc. Muito bem. Ei, Marcos Dantas. Oi. E ontem a vitória do Fluminense. Não falo sobre isso. Deixa eu dizer que eu tô feliz. Não. Você é tricolor, Tô feliz, sou tricolor, né? Eu sabia que você tem pelo menos um defeito, né? Sou tricolor do coração. Deve estar muito feliz com a vitória aí E vocês jogaram bem, parabéns aí, a gente tem que ser realista. O Fluminense está realmente numa fase maravilhosa, né? Abraçar aqui o nosso bispo do Antônio, deve estar muito. Ontem mandou uma mensagem para mim provocativa, né? Eu não respondi porque a gente tem que ter respeito ao bispo, né? E o meu patrão, inclusive, que é aqui da fundação, né? Mas eu até brinquei aqui, mas ontem organizaram uma carreata aqui da torcida do Fluminense, coube em 2 carros, né? Um Fusca e uma Kombi. Né? Você estava nessa carreata, não? Tava não, Marcos Dantas. Então, muito decidido ficar em casa, porque eu tenho que chegar hoje na Direc. Tem Ralph, tem a Ilsa, eu não sei nem como é que eu vou chegar hoje lá, né? Para não inflamar. Fabiola Dantas, parabenizamos a nossa diretora Suenira pela brilhante participação no Panorama 95. Mandou até a fotografia aqui, a turma, a audiência está grande aqui na 10ª Direc. Quer falar mais alguma coisa para quem está lá nos ouvindo? Não. Agradecer imensamente essa equipe da 10ª Direc, dizer que sem ela a gente não sairia do canto. E a Joalce, Sueni, que são as coordenadoras, Flavinha, assistente administrativa, e esses assessores aí do chão da escola, Fabiola, Serjane, Mariana, eles gostam de ouvir os nomes, viu, Marcos? Às vezes eu não quero dizer porque eu tenho medo de esquecer alguém, viu? Messia, Jeová, Jonimar, Aparecida, eu estou falando aqui, pensando nos lugares do Birô para eu não esquecer ninguém. Alaci, Gisonaldo, Giovanni, Chegue, Natália, Lúcia, Gil, que começou a trabalhar agora com a gente, Gil, que foi vice-diretora lá do Aladim, começou a trabalhar com a gente na Direc, Anusca, Camila, a equipe tá grande dos assessores. Pois é. E a Fabíola mandou para cá uma parcial, disse que da turma que está lá, 80% é flamenguista, né? Então você se prepare para a recepção que você vai ter lá, viu? Obrigado, Suenira. 8h06.